Me conta uma coisa, antes da gente começar aqui no nosso conteúdo até. Você sabia que uma das maneiras mais terapêuticas de aliviar o estresse, aliviar a pressão, é irritando outra pessoa? Sabia que se uma pessoa irritar a outra, aquilo funciona meio como um processo terapêutico para ela? Mas sabia de uma outra coisa também? Você tem noção do tamanho do mal que um adulto pode fazer quando interrompe uma criança que está chorando? Já viram aqueles adultos que falam com as crianças assim: não, não precisa chorar, não, foi só um susto, levanta, ou seja o que for, aqui foi só um susto, não repara, não, vamos. E atrapalha a criança, interrompe o choro da criança. Você tem noção do tamanho do problema que isso pode causar? Isso vai aparecer na nossa aula, nesse vídeo de hoje. E vamos lá? Para falar sobre antídotos naturais contra traumatizações. Você sabia disso? Você sabia que existem antídotos naturais? Sabe aqueles adoecimentos todos? Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com sofrimentos emocionais, feridas emocionais. Sabia que o nosso corpo, ele traz de fábrica maneiras diferentes de lidar e resolver até esses problemas? Vamos chamar de antídotos. E eles são naturais, contra traumatizações. Não precisa de remédio externo, não precisa de algum recurso. Não, não. Já está em você. Mas pouca pessoa sabe disso e eu vou te explicar agora como que eles funcionam, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber é que são alguns deles, tá? Eu vou deixar aqui na tela, nós vamos falar. Deixa eu tirar só essa. Pronto, saiu aqui. Como que eles funcionam, você já vai entender e vai entender por que desses alertas aqui também. Mas antes, me deixa te contar essa palavrinha aqui, ó, traumatizações. Eu não sei se essa palavra é familiar para você. O que que é uma traumatização? Então, eu preciso alinhar isso e vai ficar também como uma boa referência, tá? As pessoas conhecem normalmente a palavrinha trauma. Tiago, o que é um trauma? É uma traumatização? Não, são coisas diferentes. Trauma, nós vamos chamar aqui de impacto emocional. É aquele momento onde uma pessoa sofre ou passa por algum tipo de descarga emocional. Ela está tranquila e de repente ela levou um susto. Isso é um trauma. Eu vou fazer um desenho aqui para te explicar melhor, para que você entenda a diferença de traumatização. Imagina que esse desenho aqui atrás é uma escala de intensidade emocional. Qualquer emoção. Se uma pessoa vem e fala, Thiago, tomei um susto. Se desenhar aqui, ó, certamente ela teve um pico de descarga emocional. Deixa eu colocar aqui. Ela estava em um estado tranquilo e de repente, bum, um pico aconteceu. E ela teve aqui, sei lá, 7, 6, 5 de intensidade. Também muito susto, Thiago, mas não foi 10 também, não foi aquele susto enorme, não, mas foi um susto mediano. Isso aqui é um trauma. Isso pode ser um trauma. Se a pessoa não estiver acostumada a lidar com essa intensidade emocional, isso pode ser. Se essa pessoa vira para mim e fala, Thiago, eu nunca senti tanto susto na minha vida. O máximo de susto que eu já passei, era mais leve. Os sustos que eu me lembro aqui de ter passado são sustos de intensidade ali, sei lá, 4. Aqui eu sempre passo. Imagina só, se eu perguntasse para você aí agora, no seu último mês, vamos supor que essa linha aqui é uma linha do tempo. Quais foram os momentos onde você mais sentiu, sei lá, raiva durante o seu mês? Se você desenhasse para mim um gráfico assim, olha, deixar de cá, aonde o máximo chegou a um pico que você já conhece, nesse exemplo aqui, vou colocar de vermelhinho para a gente, para destacar melhor, olha só. Imagina que o máximo aqui foi, sei lá, 6. E se você já está acostumado, acostumada a ter a lidar com essa intensidade de raiva, qualquer emoção, tá, gente? Raiva, paixão, alegria, felicidade, saudade, qualquer descarga emocional. Então isso não é um trauma. Mas se você me dissesse assim, Thiago, essa semana eu fui assaltado e eu tive muito medo. Nossa, teve um momento onde eu tive um medo assim, 10. Foi muito medo mesmo. Eu não estou acostumado a sentir aquele medo. Então, esse espaço aqui, olha, ele equivale a um trauma. Isso aqui é um trauma. Deixa eu deixar transparente aqui para você ver melhor. Ó, isso aqui é um trauma.
graficamente fez mais sentido para você? Traumas são momentos de descarga emocional onde nós lidamos com intensidades que nós não estamos acostumados. Se essa intensidade estivesse dentro de uma certa zona de segurança, eu estou acostumado a sentir aquilo ali já, então não caracterizaria como um trauma, tá? Ele só passa disso aqui. Um detalhe curioso, inclusive, por que é que normalmente as pessoas dizem, né, que crianças têm mais facilidade para serem traumatizadas, para se traumatizarem? É porque a gente nasce desse jeito aqui, ó, sem saturação. Imagina que essa régua aqui, ó, ela é da saturação emocional. Ela vai aumentando ao longo da vida, à medida em que a gente vai convivendo com emoções mais intensas. A gente nasce assim, olha. Então, para uma criança, qualquer coisinha boba, levei um susto, mas foi um susto muito pequenininho, esse susto não vai fazer mal não, foi um susto 3. Ninguém se assusta realmente com o susto 3. Olha, para você não, porque talvez você tenha saturação 6 para lidar com isso. Mas e uma criança que tem saturação 1, saturação 0? Ela acabou de nascer, está nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Ela vai encarar isso aqui como como um trauma emocional, tá? E voltando aqui agora, um trauma, então, ele é um impacto, mas ele não é tão grave. O problema é quando ele vira uma traumatização. Então, detalhe importante, traumas, eles podem virar traumatizações quando eles se instalam na pessoa. Se um trauma se instalou, ele pode ter virado uma traumatização. Qual que é o problema da traumatização? Ela se caracteriza como uma doença, porque ela tem características preocupantes. Uma traumatização tem intensidade desproporcional, disfuncional. Ela tem autonomia disfuncional. Por exemplo, uma pessoa fala assim, Thiago, eu tive alguém me fez raiva. Mas não era tanta, não. A pessoa me irritou, ela me fez raiva, mas me fez raiva 4. Só que a minha resposta foi 10. Opa, peraí. Se a pessoa te estimulou a sentir raiva numa intensidade 4 e você respondeu com uma intensidade 8, 9, 10, você respondeu mais forte do que aquela situação precisaria, então, certamente você tem uma traumatização operando dentro de você. E as traumatizações, elas são traumas que não foram digeridos, que não foram resolvidos na época certa. E como é que se resolve traumas? Com antídotos. Por isso, dessa aula. Alguns antídotos. Depois eu te explico melhor o que é um antídoto, mas já vamos falar sobre alguns deles. Sabia que o choro é um deles? O choro, ele funciona como um antídoto contra a traumatização. Por isso que criança chora muito, inclusive. Como ela não tem essa saturação emocional, qualquer coisinha, né? É uma descarga emocional para uma criança, ela chora muito. Por quê? Porque o choro funciona justamente para digerir, impedindo que aquele trauma se instale. Consegue ver agora a importância, o tamanho do problema de quando um adulto interrompe uma criança, atrapalha uma criança a chorar? Olha o tamanho disso. Eu sei, eu sou pai, que os pais, os avós, os educadores, os adultos fazem com a melhor das intenções, né? Fala, eu vou distrair a atenção aqui da criança para ela não chorar. O adulto não quer que a criança chore. Por quê? Porque ele não assistiu a essa aula, porque ele não tem conhecimento disso, de que o choro é um dos muitos até, tá? Antídotos naturais que uma pessoa tem. Quando aquela criança não chora, ela guarda. Thiago, mas meia hora depois ela estava brincando, distraída. Ela distraiu a atenção dela, mas não quer dizer que ela resolveu aquela chateação. Ela caiu e assustou. Ela ficou com medo porque você a xingou. Ela passou vergonha por algum motivo. Uma hora depois ela está brincando. Aquela descarga emocional que ela passou, será que ela está digerida? Será que ela foi resolvida porque a criança está brincando? Não. Ela pode estar guardada. Existe um mecanismo de guardar isso sem que a pessoa perceba. Nós passamos por isso, adultos. É muito comum que nós tenhamos várias questões guardadas, mal resolvidas, que estão ali, ó. Elas não estão atuando diretamente, mas elas estão esperando por reforço
E os traumas viram traumatizações justamente quando são reforçados. E aí eles se instalam com força e geram um adoecimento. Mas vamos focar aqui, porque existem outros, eu quero te apresentar. O desabafo. Sabia disso? Inclusive, muitos métodos terapêuticos, terapeutas de plantão, psicólogos, psiquiatras, enfim, usam mecanismos, abordagens terapêuticas baseadas nesses antídotos aqui. O desabafo, por exemplo, é quando uma pessoa fala a versão dela. Ela fala tudo que ela quer falar, ela verbaliza, ela não guarda. Então, interromper uma pessoa ou falar, né, orientar para essa pessoa, não fala mal de fulano, não fala mal de ciclano, não. Em um momento que ela está desabafando terapeuticamente, faz mal também. A pessoa, se ela quer contar a versão dela, ela quer desabafar, ela quer verbalizar. A verbalização do processamento neural. E detalhe, não me apresentei para você para deixar esse vídeo mais objetivo. A gente vai ter outros momentos aqui durante nossa jornada de especialização onde eu vou me apresentar para você. Mas um detalhe relevante, eu sou neurocientista, tá? Neuroterapeuta, neurocientista, sou especialista em tratamentos com hipnose e com mecanismos do sistema nervoso. Inclusive, esse tema de antídotos naturais, ele é relevante porque ele vai aparecer durante a nossa especialização. Mas quero que você saiba que eu estou falando com propriedade aqui sobre o sistema nervoso, sobre esse sistema, esse ecossistema todo interno, tá? Então, o desabafo funciona dessa forma. A escuta. Escutar uma pessoa, acredita? Inclusive, muitos psicólogos, muitos terapeutas, em formação, aprendem a escuta ativa. Não é qualquer escuta, tá? Por exemplo, o desabafo aqui. Se eu ficar interrompendo a pessoa, não funciona como desabafo. Se eu ficar criticando a pessoa enquanto ela desabafa, também não funciona. Se eu discordo da pessoa enquanto ela está desabafando, não funciona. A escuta. Se eu ficar ouvindo a pessoa pensando numa resposta, não funciona. Se eu ficar ouvindo, julgando a pessoa, com reações aqui, expressões. Imagina, a pessoa está ali falando comigo, né, para digerir aquele impacto emocional e eu fico assim, julgando ela. Não falei nada, mas a minha expressão está comunicando que eu estou julgando. Isso atrapalha o processo. Freud mesmo foi uma das pessoas que falava tanto sobre essa questão da expressão, né, para que o paciente não perceba que está sendo julgado e que realmente não seja. Então, a escuta ativa é a escuta sem julgamento, sem avaliação, sem condenação, sem juízo de valor, sem nada. É só a escuta ativa. Acolhimento. Saber acolher. A palavra é bonita, né? Muita gente usa, fala, mas pouca gente sabe realmente o que é acolher uma pessoa quando ela está em um momento terapêutico para digerir, ela está passando por um antídoto contra a instalação de um problema, né? O trauma quer se instalar para virar uma traumatização. Ele quer fazer isso. Mas quando a pessoa recebe acolhimento, ela percebe que ela está certa, mesmo que não esteja, tá? A maturidade da educação vem nesse ponto. Imagina, um pai, um educador poderia virar para mim e falar: Thiago, mas como é que eu vou concordar? Meu filho está estressado aqui e ele tá falando que a culpa foi do irmão dele, mas a culpa não foi do irmão dele, a culpa foi dele. Eu vi, eu sou o pai, eu vi isso aqui, o que aconteceu? Mas agora não é hora de educar, agora é hora de evitar uma traumatização. Acolha, escute, entenda. Depois que a situação passar, você educa, chama, volta na conversa, explica, não é assim que faz. Aí você, agora não. Agora é o momento de dar esse suporte terapêutico pro filho. E olha só, gritar, acredita nisso? Até isso, gritar. Funciona. Existem vários métodos, tá, gente? Essa reticência aqui representa muitos outros, mas a intenção é deixar o vídeo mais objetivo, então não vou, né, explicar todas. Se você quiser, eu posso explicar uma delas aqui com mais profundidade, talvez com referência aqui mais científica, enfim. Mas antes eu quero passar por esses dois aqui também. Ó, até aqui, entendeu que dar suporte, dar esse apoio para as pessoas, principalmente adultos com crianças, mas entre adultos também funciona, tá? A pessoa quer ser escutada, então saber praticar essa escuta ativa, o desabafo, quer ver um detalhe interessante? Que era muito praticado nos anos 90 até anos 80 também. Hoje em dia eu sei que ainda existe, mas não é tão popular o diário.
Na minha época de adolescência, as meninas tinham costume de ter um diário. Os meninos, até que não, mas as meninas tinham. Sabia que aquele diário funciona como um antídoto anti-traumatizações? Um antídoto terapêutico? Porque quando a pessoa escreve, é como se ela estivesse desabafando. E o diário não vai julgar. Ele não vai criticar, não vai condenar, não vai avaliar, não vai nada. Ele vai só aceitar aquilo ali. E a pessoa está colocando para fora. Mas no momento certo, né? Cheguei da escola e fui lá e escrevi no meu diário. Cheguei da festinha, cheguei e já escrevi. Aí você tem um efeito, né, mais eficaz. Mas quero te mostrar isso aqui, porque quando eu falo desse assunto, existem pontos preocupantes. Primeiro, sobre uma brincadeira, né, uma referência que eu fiz no início aqui do nosso vídeo sobre irritar uma pessoa. Isso é sério. Essa sirene está aqui por um motivo, que é o seguinte. Existem alguns antídotos que eles não são necessariamente positivos, mas eles funcionam. Por que eles não são positivos? Porque eles causam mal a outras pessoas, que sejam a própria pessoa, mas esse é um deles. É verdade, de fato. E você já deve ter passado por isso. Convivido com alguém que te irritava ou te irrita, e você não entende por que essa pessoa te irrita tanto, ou até você mesmo praticando isso com alguém. Te senti vontade de irritar alguém hoje, aí você vai lá. Por quê? Nos bastidores, tem coisas inflamadas. E detalhe, durante nossas aulas de especialização, vou explicar melhor o que são esses bastidores, tá? Mas nos seus bastidores, o sistema nervoso, na parte mais subcortical, enfim, isso está inflamado. E para desinflamar momentaneamente, uma das maneiras que o corpo pede para poder é através disso. É o princípio do bullying. Acredite ou não, aquelas crianças que praticam bullying na escola, elas estão sofrendo muito. A criança que pratica bullying, ela está reagindo dessa forma. Ela está tentando fazer mal a alguém porque ela não consegue fazer mal para quem ela gostaria. Às vezes o pai, a mãe, os educadores, a avó, enfim, alguém está maltratando aquela criança emocionalmente. Ela gostaria de revidar para aquele adulto, mas ela não pode. E aí ela encontra alguém mais fraco para fazer isso. E é o bullying. Existe um perigo aqui, tá? Antídotos naturais baseados em reação instintiva, eles são preocupantes, porque eles funcionam, eles são às vezes viciantes. Pessoas podem acabar construindo isso no seu eixo comportamental. Ela pode virar um traço de personalidade. A pessoa agora ela é irritante. Essa pessoa ela é provocadora. Se transformou num traço de personalidade dela, por exemplo, porque ela não teve os corretos antídotos e acabou tendo que se virar com antídotos naturais baseados em reação instintiva, tá? Bom, em outros momentos falamos de outros. Existem outros aqui também. A intenção era só um alerta. Mas tem um alerta mais grave ainda do que esse. Você já ouviu falar? Se você está com uma crise de ansiedade, segure uma pedra de gelo. Já viu essa orientação por aí? Essa preocupação, essa orientação é preocupante. Por quê? Ela também tem um certo efeito de antídoto natural. Segurar uma pedra de gelo, entre aspas. Mas ela é baseada em desvio de atenção emocional. E isso não é bom. Existem outros também, tá? Métodos baseados em desvio de atenção emocional são preocupantes. Porque eles literalmente funcionam como o nome propõe. Eles desviam a atenção emocional. A pessoa começa a sentir outra emoção. E aí ela para de sentir aquela emoção que estava incomodando. Ela resolveu aquilo? Não. Ela simplesmente desviou a atenção. Aquela irritação, aquela ansiedade, aquela raiva, aquela tristeza, aquilo lá, que quer que seja, continua. Só não está sendo percebido. Porque a pessoa olhou para o outro lado. Perceba uma coisa, uma analogia. Imagina que você olha numa direção e tem uma casa pegando fogo. Se você olha para outra direção e não vê mais a casa, ela parou de pegar fogo? Não. Ela ainda está pegando fogo. Você só não está vendo agora. Possivelmente não está preocupado, não está, mas ela está pegando fogo. Qual que é o problema de uma orientação como essa? Eu posso até concordar que ela funciona em casos emergenciais, mas ela não substitui a correta condução terapêutica. Ela não substitui uma sessão, uma abordagem terapêutica. O que me assusta é quando eu vejo
terapeutas, psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde com pacientes dentro da sessão orientando a fazer isso. Aí é grave. Por quê? Para um profissional orientar isso para um paciente que está na frente dele, percebe o tamanho do problema? Ele não está tendo competência de realmente ajudar o paciente a resolver aquilo ali. Seguindo aqui, por que esse mecanismo ele é tão preocupante? E tanta gente pratica isso, é falta de conhecimento em neurociência básica até, que os terapeutas, os profissionais de saúde todos deveriam ter. Porque esse desvio de atenção, ele acumula o problema, ele não digere. Quando nós falamos de antídoto, nós estamos falando de neutralização. Se você procurar a expressão antídoto em outros contextos também, antídoto contra veneno de cobra, qual que é o propósito, o objetivo do antídoto? É neutralizar antes que ele consiga o que ele veio fazer. Se for o veneno, antes que ele envenene, antes que ele mate, antes que ele... Agora, se for o trauma, antes que ele vire uma traumatização. Eu tenho que neutralizar antes para causar esse efeito digerir. Se a pessoa está querendo colocar aquilo para fora, desabafo, choro, e eu desvio a atenção dela, perceba, ela não está digerindo, ela está guardando aquilo. E para resolver, e realmente falar, Thiago, isso foi resolvido. Se foi um trauma, perfeito. Resolvido, que eu falo, esses métodos aqui em cima, tá? Isso aqui não é bom nunca. Para não falar nunca, eu vou dizer que isso aqui não é bom só em momentos de crise. O paciente está longe de você, ele está em crise, está em surto, você tem que dar uma orientação para ele, então segura uma pedrinha de gelo e vem aqui para o consultório, conecte-se online comigo, vamos tratar agora. Seja, tá? Existem outros, né? Não é só esse. Existem várias recomendações que são baseadas em mudança de estado emocional e são preocupantes. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui, inclusive, funciona quando nós estamos lidando com trauma. Tiago, meu paciente já teve a instalação. Ele já tem mais intensidade, mais autonomia, porque é isso que caracteriza uma traumatização. Como é que eu sei se o paciente está com traumatização? Aquele problema, ele responde com mais intensidade, lembra do exemplo que eu dei? E com mais autonomia. O problema aparece e vai embora quando ele quer. Não funciona muito bem. Então, para resolver, tudo isso que nós estamos falando aqui, quando estamos lidando com traumas, isso resolve. Se já é uma traumatização, não adianta isso aqui não. Não adianta. Thiago, mas eu sou terapeuta e meus métodos são baseados nisso aqui. Então, você pode atender pacientes que estão lidando com traumas. Pacientes que estão lidando com traumatizações, não vai funcionar. Mas calma, porque durante a nossa especialização eu vou te dar orientações sobre isso, tá? E como eu disse, para quem chegou até aqui e quer um pouquinho de explicação mais científica, embasada, eu vou explicar sobre o choro aqui, tá? Para você entender um pouco melhor por que e como é que isso funciona. Quando nós falamos do choro, nós temos, associamos muito às lágrimas. Você sabia que as lágrimas, elas são compostas, por diversos componentes diferentes? Não vou ler aqui para você tudo não, tá? Mas esse mapa mental vai ficar disponível aqui para você se quiser visitar depois. Tem água, lógico, todo mundo deduz. Tem sais minerais. Thiago, a lágrima parece meio salgada, né? Quando aproxima aqui do lábio. Tem sais minerais, mas tem mais um monte de coisas. E dependendo do tipo de lágrima, existe mais ou menos desses compostos aqui. Por exemplo, hormônios. Existem hormônios que só existem, que só aparecem em um tipo específico de lágrima emocional. Então, dentro de uma lágrima tem tudo isso aqui. O corpo está eliminando potássio, está eliminando sódio, ele está eliminando questões ali, magnésio, que agem, inclusive, para esse efeito terapêutico. Vamos focar nas lágrimas emocionais, tá? Mas existem 3 tipos delas. Vou aprofundar nas duas primeiras só pelo tempo aqui. As lágrimas basais, basicamente, servem para lubrificação. Elas estão... muitas vezes elas nem dependem que você chore explicitamente para que elas sejam produzidas, tá? Você tem lágrimas chamadas de reflexivas, que são aquelas que corrigem, combatem irritações nos olhos. Então, quando, Thiago, eu tô lacrimejando muito durante a noite, eu tô com uma infecção, enfim, e tô lacrimejando muito. Aquela lágrima não é a lágrima emocional, é uma lágrima reflexiva. E a lágrima emocional. Essa aqui é relevante pra gente, porque ela serve para regulação. Regulação do sistema nervoso, principalmente, né? Como que ela age para regulação? Vou trazer 3 pontinhos aqui. Existem outros, tá?
Mas olha só o embasamento disso. Quando uma pessoa está chorando por emoção, ela tem uma queda no sistema de alerta dela. Aqui tem algumas palavrinhas difíceis, não se preocupe com as expressões, tá? Durante nossa jornada de especialização você vai conhecer até melhor algumas delas, enfim, mas aqui elas vão aparecer apenas como referência, tá? O eixo HPA, hipotálamo e hipófise adrenal, é uma parte do nosso sistema nervoso que explica o nosso sistema de alerta, quando a gente está irritado, tá estressado, tá intenso. Então, chorar ele gera uma queda nesse sistema, reduz o cortisol, reduz a adrenalina, reduz essas substâncias. Olha, se você não sabe ainda, vai também descobrir isso estudando comigo. Emoções, sentimentos são hormônios e neurotransmissores combinados, tá? Uma pessoa que está com raiva, ela está com uma regulação hormonal e de neurotransmissores que caracteriza o estado de raiva. Ela está com uma alta de adrenalina, uma alta de noradrenalina, de cortisol, uma baixa de ocitocina, de serotonina. Enfim, aquilo ali faz a pessoa ficar com raiva. Se for dosado e medido, aferido ali no sistema nervoso, no sistema sanguíneo dela, vai perceber que ela está com essa composição. Isso caracteriza a raiva. Então, os hormônios e neurotransmissores combinados em determinadas intensidades específicas caracterizam os estados emocionais ou sentimentos, enfim. Tá. Vamos falar mais sobre isso também durante as aulas. Mas isso aqui é um dos efeitos terapêuticos. Chorar gera essa queda no eixo HPA. Chorar gera, por exemplo, essa liberação de neurotransmissores que são calmantes. A endorfina, ela, como eu disse, tá? Não se preocupe com os nomes se eles não são familiares para você. Fica só pela curiosidade aqui. A endorfina funciona como um analgésico. A pessoa que está tendo uma descarga de endorfina, as endorfinas, ela se sente analgesiada. Então, chorar causa esse efeito anestésico, analgésico. A ocitocina traz a percepção de segurança, tira a pessoa daquele estado de luta ou fuga, ou de se defender. O GABA, por exemplo, ele regula, diminui aquele estado de ansiedade. A serotonina ele melhora o humor. Então, olha que legal, o simples fato de uma pessoa chorar faz com que o sistema nervoso dela e essa reação emocional se estabilize. E aí o adulto vai lá e atrapalha a criança a chorar. Causa, né, a desinflamação emocional. Citocinas inflamatórias, estresse oxidativo, essas coisas todas são reduzidas. A tensão muscular crônica, certamente já deve ter percebido ou passado por isso. Pessoas que estão muitas vezes com raiva ou com uma crise, uma descarga emocional, elas tendem a contrair a musculatura e chorar faz esse alívio da tensão muscular também. Então, olha só, tudo isso aqui, existem outros motivos, outras percepções também, mas aqui, só para você ter uma ideia inicial, a intenção não é uma especialização em choro, né? Mas para que você perceba essa regulação acontecendo através desses efeitos no sistema nervoso de uma pessoa. E assim, o choro funciona como um método deixa eu fechar aqui pra gente, de antídoto, evitando a traumatização. Legal isso, não é? Então, deixo esse bônus aqui, essa reflexão com a recomendação, inclusive, de que você considere ensinar, repassar e praticar isso. Não interrompa, não só uma criança, mas uma pessoa chorando. Preste acolhimento, saiba escutar sem julgar, sem avaliar. Quando você promove esse tipo de apoio para outras pessoas e recebe de volta, você constrói um ambiente mais saudável mentalmente, emocionalmente e até fisicamente também, tá? Bom, me conta aqui embaixo nos comentários do vídeo se você gostou desse material. É só um material bônus, foi a largada, começamos aqui. Vídeos importantes virão aí a seguir e na nossa semana ali de especialização vamos decolar para que eu possa realmente ajudar você a subir de nível, de degrau no seu aprendizado, na sua carreira como terapeuta, no seu estudo terapêutico, tá bom? E se não fez ainda inscrição para o Camarote Virtual, considere fazer esse upgrade, tá? Sua inscrição gratuita, se você recebeu esse vídeo, né, certamente a sua inscrição gratuita já está garantida. Continue no grupo de avisos ou entre nele se por acaso você saiu, porque é por lá que eu te aviso sobre tudo que está acontecendo, inclusive as datas, os links das aulas e tudo mais, tá? E se fizer o upgrade para o Camarote, vai ser uma honra conviver com você também nas nossas reuniões de mentoria, nos nossos materiais de estudo complementar. E é isso. Te vejo nas aulas e até a especialização também. Um abraço!